Senhor presidente, senhores senadores. Só esses que eu vou fazer depois. O gabinete presidencial é, na simbologia das instituições do regime presidencialista, o ponto focal do sistema político. É quase que a sede geográfica do poder, da legitimidade depositada pelos eleitores, pelos cidadãos, numa pessoa a quem se delega as mais altas responsabilidades pela condução da política, da administração, e mesmo para, através da sua ação quase que pedagógica, influenciar a opinião pública, impulsionar a sociedade rumo a projetos, propostas, galvanizar energias políticas. É uma espécie de santo dos santos, sanctum sanctorum da vida política brasileira. No caso da presidente Dilma Rousseff, o acesso ao gabinete presidencial, o terceiro andar do Palácio do Planalto, é um acesso bastante restrito, a tal ponto que diz o folclore político atual que nem mesmo ministros nesse gabinete marcado pela pletora de cargos, muitos deles com funções irrelevantes, nem mesmo ministros conseguem ter acesso ao gabinete presidencial. Dizem que para que um ministro desses 39 que povoam o governo possa ter acesso ao gabinete presidencial, é preciso, quando conseguem, uma demora de meses. E é natural que seja assim. Não é natural que haja 39 ministros, mas é natural que a presidente da República, que o presidente da República, trate pessoalmente de assuntos que já foram filtrados por outras instâncias da administração para que ele possa dar a decisão final ou, quando não é o caso de uma decisão administrativa ou política, conferir a gravidade no sentido clássico romano da palavra, gravitas, a importância a uma determinada pessoa ou uma determinada providência, cercando-a do prestígio que emana da função presidencial. Pois bem, ontem, a presidente da República recebeu no seu gabinete, e se demorou durante um bom tempo, os líderes de uma organização que havia promovido uma arruaça de bom tamanho na capital da República, o MST. O MST é uma organização que vem perdendo força ao longo do tempo, porque a sua bandeira da reforma agrária, a sua bandeira da divisão das terras, que se baseia numa aspiração de acesso a patamares mais elevados de renda, de emprego, dos quais são destituídos grande parte dos brasileiros ainda hoje, não se dá mais pelo acesso à pequena propriedade. Porque a dinâmica da economia brasileira, da sociedade brasileira, não é mais aquela que nós imaginávamos, talvez o senador Cristóvão Buarque e eu na nossa juventude, que seria a dinâmica do capitalismo brasileiro. Nós imaginávamos, nos anos 60, que o latifúndio improdutivo, e naquela época o diagnóstico era correto, que o latifúndio improdutivo era um obstáculo ao desenvolvimento da economia nacional, do capitalismo nacional. O latifúndio improdutivo, onde vigoravam relações de trabalho pré-capitalistas, havia inclusive um debate sobre o caráter do latifúndio brasileiro na época, se seria pré-capitalista ou feudal, e que era um obstáculo, era esse o nosso diagnóstico, ao desenvolvimento das forças produtivas, ao mercado interno, levava legiões de brasileiros a viver numa situação de subemprego,
na fronteira das grandes propriedades agrícolas inexploradas, com isso deprimindo o patamar dos salários e, portanto, levando a economia brasileira ao atraso. E a sociedade brasileira ao atraso também, uma vez que os donos da terra, os latifundiários, eram a encarnação do coronel, o coronel mandão, aquele que governava com base no chicote e dentro do curral eleitoral. A realidade brasileira mudou. A dinâmica do capitalismo brasileiro atingiu o campo. Hoje, o latifúndio improdutivo pode ser aqui ou ali uma realidade numa outra região do país, numa outra localidade do país. Mas o fato é que o desenvolvimento do capitalismo se deu também na agricultura brasileira. A via do desenvolvimento capitalista foi outra. Foi o que se poderia chamar da via prussiana, o desenvolvimento das grandes propriedades, do capitalismo, das relações capitalistas nas grandes propriedades. E hoje, senhor presidente, senhores senadores, no lugar do latifúndio improdutivo, que condenava a grande maioria do povo, do trabalhador brasileiro que vivia no campo, majoritariamente, à condição de jeca tatu, hoje o capitalismo brasileiro, esse latifúndio improdutivo foi substituído pela grande propriedade capitalista, pelo agronegócio, que, aliás, não está presente apenas na grande propriedade, mas também em muitas pequenas propriedades. Nós aqui, muitas vezes, ouvimos discursos dos senadores que representam o Paraná, Santa Catarina, e eu poderia dizer o mesmo de São Paulo. Pequenas propriedades ligadas ao mercado, pequenas propriedades que investem em tecnologia, pequenas propriedades que pesquisam as variações da conjuntura para, em função disso, mudar ou calibrar a sua produção. Gente que produz, que tem produção sofisticada e que, portanto, obedece a uma lógica muito diferente da pequena propriedade condenada a viver na rotina e na miséria. O capitalismo se desenvolveu no campo. E nós temos hoje uma produção agrícola exuberante. Nós atingimos hoje, na última safra, chegamos a mais de 200 milhões de toneladas de grãos. A nossa produção de grãos aumenta exponencialmente, geometricamente, sem que na mesma proporção se aumente a área agricultável. Nós aprovamos aqui no Congresso, inclusive, um Código Florestal capaz de compatibilizar esse desenvolvimento capitalista no campo com a preservação do meio ambiente. Portanto, senhor presidente, esta ideia de que o capitalismo brasileiro, a economia brasileira, possa se desenvolver com base na pequena propriedade rural, é uma visão atrasada. Não corresponde mais ao mundo de hoje. Podia ser real quando 60%, 70% ou mesmo 30% da população brasileira vivesse no campo. Era a realidade dos anos 80, quando surgiu o MST. Hoje, nós estamos com a população agrícola, rural, melhor dizendo, em torno de 14% da população. Sendo que uma boa parte desses 14% são habitantes de pequenas cidades no interior, mas profundamente ligados, vivem na cidade, mas trabalham no campo. Vão trabalhar no campo com as suas motocicletas, com o seu automóvel, vão lá e se trabalham como tratoristas que sabem mexer com computador. Essa é a realidade. Com isso, e também com o êxito dos programas de assentamento, de reforma agrária, que vem desde o governo Sarney, passando pelo governo Fernando Henrique, pelo governo do presidente Lula. O fato é que a demanda por distribuição de terra diminuiu verticalmente. Além disso, nós temos os programas de transferência de renda, que, de alguma forma, conseguem manter, num nível, pelo menos, de sobrevivência, uma parte considerável de populações que vivem na periferia das grandes cidades
e que vivem ali na expectativa de ter um emprego na cidade e não voltar para o campo. Essa é a realidade do mundo de hoje. Com isso, o MST foi perdendo substância, porque a sua agenda não é mais atual. Vivem do passado. É uma instituição que não se adaptou, inclusive, às regras da democracia. Com quantos votos foi eleito no último congresso o senhor João Pedro Stedley? Ninguém sabe. Não tem regras formais de organização registradas em cartório à luz do dia. De que vivem essas pessoas? Como é que arruma o dinheiro para ir ao supermercado no fim do mês? Como é que pagam aluguel ou a prestação da casa? Do que vivem? Vivem em grande parte de terceirizar manifestantes. É muito frequente se encontrar em manifestação de qualquer tipo gente com o boné do MST. Terceirizados. É possível que haja aí uma fonte de renda. Mas é possível também, e nós sabemos, que uma parte da renda daqueles que hoje vivem do MST, assalariados do MST, é dinheiro do governo que vai para pagar, para ajudar os assentados e que volta, de alguma forma, como gratificação para os dirigentes dessa organização. Pois esta organização, em decadência, essa organização que não se habituou, que não se adaptou ao mundo de hoje, ao mundo da democracia, que vive nas sombras em grande parte da sua existência, que não declara a sua renda, essa organização promoveu uma arruaça na capital federal há 2 dias atrás. Tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal. Talvez estimulados pelo fato de um político importante do PT ter agredido gestualmente o presidente do Supremo Tribunal Federal na sessão inaugural do Congresso. Mas tentaram invadir o Supremo. Eu assisti na televisão o ministro Lewandowski, que presidia a sessão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, interromper a sessão por ter tido notícias de que o MST, aquela manifestação, iria invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal. E a sessão foi interrompida por causa disso. Interromperam o julgamento do Supremo Tribunal Federal, talvez para protestar contra a condenação dos réus do Mensalão. E em seguida se dirigiram ao Palácio do Planalto. Eu vi, todos viram na televisão, quando derrubaram as grades do palácio, que protegiam o palácio, o acesso ao palácio, para tentar invadir. Uma manifestação na qual ficaram feridos 30 policiais militares, 8 deles gravemente. Pois foi essa organização que a presidente Dilma Rousseff recebeu no seu gabinete no dia seguinte. Recebe de potência para potência. O presidente da República com uma organização que promoveu a baderna. Uma organização que, além de ter promovido a baderna ontem, se tem caracterizado nos últimos anos por destruição de propriedades, por destruição de campos de pesquisa, por sequestro por sequestrar e manter em cárcere privado trabalhadores e dirigentes de empresas rurais e proprietários rurais. Isto é absolutamente intolerável. É a presidência da República legitimando algo que não pode ser legitimado, algo que é rigorosamente intolerável, que é uma agressão às instituições da República Brasileira, ao Supremo Tribunal Federal e à presidência da República. Ouço a parte do nobre senador Cristóvão Buarque. Senador, talvez eu fuja um pouco do tema central da sua fala, que eu estou entendendo a partir de um certo ponto, porque eu não vou discutir e jamais defender, e ao contrário eu critico essas manifestações que ocorreram, da maneira como elas ocorreram. Eu acho que forçar o Supremo, suspender uma sessão, é algo de extrema gravidade na República e na repercussão da imagem do Brasil no exterior, muito profunda. Não vou discutir o papel do MST, então talvez eu vá fugir um pouco do centro de sua preocupação. Também não vou falar da liturgia do cargo da presidenta recebendo o MST. Eu quero falar mais, talvez, podemos chamar até de uma maneira mais teórica, o problema da reforma agrária no Brasil moderno.
De fato, nada a ver hoje um empresário do agronegócio com os coronéis latifundiários do passado. Da nossa juventude até. Da nossa juventude. Nada a ver. De qualquer maneira, há sim necessidade de resolver um problema que o agronegócio não vai fazer. É como empregar alguns milhões de trabalhadores do campo que eles não vão absorver. Primeiro porque não necessitam de grande mão de obra. Aliás, uma das características positivas é a capacidade de alta produtividade, produzindo muito com poucos. Do ponto de vista capitalista, isso é uma vantagem. Segundo porque, como o senhor mesmo disse, os tratoristas têm que saber computador. E há milhões que não sabem, nem vão saber durante muito tempo ainda. A gente precisa encontrar uma maneira de evitar a migração do campo às cidades. Quem mais interessa hoje a reforma agrária, a meu ver, a quem mais interessa é aos moradores das grandes cidades, como nós, por exemplo. Hoje, 18% mora no campo, quase nada. Mas imagine quando isso chegar a 5%, que vai ser a tendência. Para onde essas pessoas irão, a não ser continuar fazendo com que as nossas metrópoles se transformem em monstrópolis? Monstros. São cidades monstruosas, as nossas metrópoles hoje. E uma maneira de frear essa migração, eu, aliás, vou mais longe, uma maneira de criar uma desmigração da cidade ao campo, eu sei que é difícil, se não ao campo, pelo menos às cidades pequenas, é, sim, garantir terra àqueles que não têm terra. Eu não vou discutir o MST nesse processo, porque alguns dizem que nem é esse mais o objetivo. A gente tem que fazer, sim, conviver o agronegócio das modernas, eficientes, produtoras de alimentos com a pequena propriedade, por uma questão de equilíbrio demográfico no país. Eu nem falo da produção, embora muitos achem que a produção do agronegócio não alimenta a população brasileira. São commodities que eles produzem, que em geral vão para o mercado internacional. E que a maior parte do abastecimento da nossa alimentação vem de pequenas e médias propriedades. Mas vamos tirar de lado esse lado econômico e até nutricionista da população brasileira. Vamos falar do ponto de vista do urbano, do rural, da demografia, da distribuição da população. A gente precisa fazer conviver os dois. O senhor mesmo falou que a gente está conseguindo fazer conviver o agronegócio com as florestas. E também, simplesmente, o rápido contraparte. E hoje, nós temos a convivência do agronegócio capitalista com a pequena propriedade, inclusive pequena propriedade familiar capitalista. Isso, então, é o que eu quero chegar exatamente. Se a gente faz conviver as grandes propriedades com as florestas, embora de vez em quando as florestas percam, como é que a gente não consegue fazer conviver plenamente o agronegócio com as pequenas propriedades, não apenas que estão aí, mas ampliando o número delas e garantindo emprego para milhões de trabalhadores e suas famílias que estão no campo antes que eles venham para a cidade, que é um direito absoluto que eles têm, mas que termina criando mais problemas para o tecido social e também um desequilíbrio para eles, que ficam na pobreza nas grandes cidades, em vez de uma vida digna no campo. Daí a necessidade, a modernidade ainda hoje de uma reforma agrária. Não que precise tomar terra do agronegócio, não, tem terra suficiente para isso. Tem para as florestas? Deve ter para as pessoas também. Nesse sentido, eu acho que ainda existe, por incrível que pareça, no mundo de hoje, a necessidade de distribuição de terras para os desempregados do campo. Vou chamar até desempregados, não chamar de camponeses ou qualquer outra coisa. Há essa necessidade. E a gente teria que compatibilizar. Agora, se o MST é a vanguarda dessa luta, que eu acho que é correta, de distribuição de terra, ou não é o MST, tudo bem. Vamos discutir qual seria, ou não deveria nem precisar disso. Mas a cidade está cheia de sindicatos que abocanham uma parte considerável da renda. A gente pode também ter setores que lutem para abocanhar uma parte mínima da terra que o Brasil tem. Eu sou favorável, sim, que a modernidade exige a ocupação de mão de obra ficando no campo. E quanto a viverem na miséria, não é uma condenação irrevogável. O senhor mesmo
conhece tanto também a Europa, o pequeno produtor europeu, ele vive em condições extremamente favoráveis. E com a modernidade hoje dos meios de comunicação, é possível ter uma vida extremamente positiva numa propriedade rural. Se você tem as condições, se tem o apoio, até um certo ponto, depois tem que voar sozinho, claro. Então, eu sou defensor, sim, de que a gente precisa manter na pauta do Brasil, ainda hoje, a ideia de distribuição de terras, não tanto por razões econômicas, mas por razões sociais, para evitar essa migração que está desfazendo o tecido social das grandes cidades. Pois não. Senador Gustavo, realmente o seu à parte não se destina ao foco da minha intervenção. O foco da minha intervenção é outro, não é a dinâmica do capitalismo, nem a convivência da grande com a pequena propriedade. Eu quis dizer que hoje a dinâmica do desenvolvimento brasileiro não passa pela distribuição de terras. Não é essa o eixo central, como nós imaginamos que pudesse ter sido nos anos 60. Porque nós imaginávamos, todos aqueles que estudaram a economia brasileira, a sociedade brasileira, a sua geração, que é a minha, imaginavam, e na época o diagnóstico era correto, que o latifúndio improdutivo era um obstáculo ao desenvolvimento da economia brasileira e o desenvolvimento da modernização das relações políticas e sociais e culturais no Brasil. Era uma força econômica, social e política atrasada. E que, portanto, se justificava se colocar a luta pela reforma agrária radical, como nós pregávamos, não é? Inclusive sem o pagamento antecipado das terras expropriadas, ou no limite com o pagamento em título da dívida agrária, né? Isto era um norte de uma luta política das forças populares, progressistas da época. Hoje não é mais, é isso que eu estou dizendo, isso eu quis dizer. É claro que a pequena propriedade tem um papel importante, e eu venho de um estado, senador Cristóvão Buarque, eu venho especialmente de uma região do estado de São Paulo, onde a pequena propriedade desenvolvida, a pequena propriedade que aposta na tecnologia, a pequena propriedade que se liga ao mercado, que sofre com as incertezas do mercado também, não é uma realidade viva. É exatamente a base do tecido social do interior de muitas regiões de São Paulo, como é o caso da minha. Onde nós produzimos, por exemplo, em pequenas propriedades, 1/3 do látex consumido no país. 1/3. Bem da nossa região lá, região de São José do Rio Preto e arredores. Eu, inclusive, sou um modesto produtor de borracha. Não é? Nas pequenas cidades do interior, nós temos... se o senhor vai a uma pequena cidade do interior de São Paulo e de outros estados também, o senhor verá que existe, como já deve ter visto, evidentemente, pessoas que moram na cidade, mas trabalham em propriedades rurais, como assalariados ou mesmo como proprietários, como se vê na Europa, muitas vezes. Não é? Evidentemente que a distribuição de terras improdutivas continua sendo algo importante a ser feito. Quando você encontra realmente uma terra abandonada, uma terra que não produz nada e que se deve, portanto, a partir daí, mediante aplicação prática do conceito de que a propriedade deve ter uma função social, possam ser desapropriadas por interesse social para a reforma agrária. Agora, fazer disso o centro da luta política, a chave do futuro do Brasil, a pequena propriedade familiar pré-capitalista, como imaginam esses lunáticos do MST, é realmente um delírio. É um delírio. E é um delírio legitimado pela presidência da República, depois desse delírio ter levado a cenas de violência e de depredação na capital federal. Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Não se pode, a presidência da República não pode conferir, não pode abençoar, não pode legitimar um movimento como o MST, que é um movimento que se caracteriza pela baderna, pela arruaça, pelo desrespeito às pessoas, pelo obscurantismo, quando destrói campos de experimentação de pesquisas, e de experimentação e de pesquisas agropecuárias, quando sequestra e mantém em cárcere privado
proprietários rurais, empregados de fazenda. É isto, este é o meu ponto. Eu acho que esse tipo de atitude da presidência da República, da presidente Dilma Rousseff, vai contribuindo para a instalação no Brasil de um clima de desrespeito às regras de funcionamento das instituições democráticas. Há um clima de degradação dos costumes políticos no Brasil. Como é que os dirigentes desse movimento, eu vejo aqui esse João Pedro Stedley, interrompe uma sessão do Supremo Tribunal Federal de um dia, tenta invadir o Palácio do Planalto em outro, e é recebido pela presidente da República no gabinete presidencial, onde ela não recebe sequer ministros. É isso que não tem cabimento. O meu discurso hoje é uma denúncia política desta atitude, que, no meu entender, deslustra a instituição presidencial no Brasil e leva ao descrédito as regras da boa convivência no regime democrático. Esse é o meu ponto e eu não podia deixar de falar sobre ele hoje, embora houvesse assuntos de alta indagação, como esse que Vossa Excelência propõe, que pudessem ser tratados também à luz desse debate. Muito obrigado.